Boa tarde a todos os amigos da TV 247. Começa agora uma entrevista muito importante com o professor José Vicente, nosso amigo, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Hoje um convidado especialíssimo aqui para fazer a entrevista também, que é o também amigo Florestan Fernandes Júnior, jornalista com grande bagagem na televisão brasileira, ao lado de Paulo Moreira Leite. Vamos debater, evidentemente, o caso ainda William Vac e o racismo, não só na imprensa, mas no Brasil como um todo. Boa tarde, professor. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço também a deferência do convite e cumprimento meus amigos de antanho, né? Que faz tempo que a gente não se vê e não se fala. Vamos ter que começar pelo tema mais quente, até porque o senhor colocou um post na sua página no Facebook, dizendo que esse caso William Vac, quer dizer, é uma boa oportunidade para que a gente possa refletir sobre a Semana da Consciência Negra, que está chegando, quer dizer, já é dia 20 de novembro, né? Quer dizer, como é que o senhor viu esse episódio de forma resumida e a providência adotada pela Globo também? Eu acho que a gente poderia traduzir em mais do mesmo, mas agora com uma outra conotação de que não é possível reagir da mesma forma, né? Ou seja, o racismo e as suas manifestações no Brasil, em São Paulo, na cidade de São Paulo, ele se manifesta de forma pública dessas e de outras maneiras há muito tempo. Aliás, desde os tempos imemoriais, não é? O que nós temos hoje, o que nós temos nesse caso é que, diferentemente das outras oportunidades, nós tivemos a Rede Globo, no caso, a instituição corporativa, tendo que se submeter à vontade de uma pressão nacional e internacional da sociedade de forma acachapante, avassaladora. Ela não pôde mais fazer como das outras vezes, de dizer que foi uma falha nossa e deixar... E bola para frente. Seguir adiante. Vou passar para o Florestan, mas gente, eu só peço para todo mundo compartilhar, para a gente ter o maior alcance possível nessa entrevista, que com certeza vai explorar a fundo esse tema que mexeu com a sociedade brasileira. Florestan. Professor, a gente tem visto que esse tipo de comentário feito pelo William Vac foi durante todo o século passado uma constante e nunca foi visto como um problema, né? Estava já incorporado à linguagem corriqueira do país. A gente começou a colocar os limites, né, por conta do que estava por trás disso, né, e o Brasil andou importando algumas ações que são feitas nos Estados Unidos. Eu queria saber do senhor, se o senhor considera, porque apresentando o jornal da TV Brasil, quando ela era a EBC, uma TV pública, a nossa apresentadora no Rio de Janeiro é uma negra extremamente competente, uma grande jornalista, e a gente estava falando do Black Day, né, o dia das vendas. O senhor acha que esse nome deveria acabar também no Brasil? Quer dizer, por que Black Day? Black Friday, né? Quer dizer, Black Friday que é dia 24 agora, está chegando também. O senhor acha que porque daí a gente recebeu várias críticas a esse termo. O senhor acha que esse termo é um termo complicado? Eu acho que a construção dessas simbologias e significados do racismo, e no caso do negro e do negro brasileiro, ele tem um componente muito sui generis, né? Aqui nós temos um imbricamento em que você junta o discurso, em que você junta a atitude, em que você junta o pensamento. E nessa mistura, você nunca tem elementos muito firmes para dizer quando é uma coisa e quando é outra. E no caso do racista, propriamente dito, nós temos um problema adicional, porque esse cara, ele pensa, ele tem até uma atitude subjetiva, mas dificilmente ele consegue deixar rastros. Ele não consegue, ou ele não faz propositadamente uma ação objetiva. Então você vai pegar, mais às vezes, em atos falhos, como foi nesse caso, né? Então, racista, confesso, inaudito, você não tem ele deixando marcas. E você só pega ele nessas situações, e nas situações em que a tradução simbólica do ato, do comentário,
da palavra e do discurso, acaba entregando. Professor, tem uma questão. Primeiro eu queria dar parabéns pela faculdade. É uma iniciativa que depois vale a pena a gente falar. Vamos falar bastante. Faz parte da emancipação dos negros nos Estados Unidos, por exemplo, é uma coisa importante. E os brasileiros são... Também, mas enfim, uma coisa que vem de lá e que é uma parte... A própria, enfim, tem coisas históricas que são importantes que eu gostaria depois de falar com o senhor. Mas sobre essa questão da punição do racismo, é uma coisa muito difícil no Brasil. Sim. Aquele grafite, aquele jogador de futebol, lembra que ele foi xingado e nada aconteceu. Eu vi o caso de um menino negro que estava num restaurante de quilo na Vila Mariana, em São Paulo, que foi um caso. Você vai lá falar com o delegado, o próprio delegado fala assim, olha, o CPC não ajuda, porque o código, o CPP... Ou seja, a legislação, eu lembro que o delegado fala assim, dando uma piscada, não é assim, a legislação foi feita meio para inglês ver. É duríssima, mas é mais dura ainda para você conseguir condenar a pessoa. Ela faz tantas exigências que você não consegue provar que houve crime de racismo. E o cara fala, não posso prender. É verdade isso? É verdade, é isso que eu estou lhe dizendo. Primeiro que o racismo deixa poucas marcas. E nós estamos dentro de um processo legal que ele exige provas, e provas enfáticas, provas objetivas, né? Provas por exemplo, conformadas. O nosso público entender um pouco a dificuldade assim, dessas... Pois é, por exemplo, como é que você consegue caracterizar que um comentário dessa natureza tem uma conotação racista? É muito difícil de você... Mesmo falando preto? Sim, porque aquele que o pratica, ele pode se fazer valer de uma característica muito importante do ponto de vista de aplicação da lei ou de concatenação de um tipo penal, que é o seguinte, a subjetividade. Você queria ofender? Não. O cara fala não. Não, lógico. Ele estava fazendo ironia. Era uma brincadeira, uma piada. Que é o que a maioria das pessoas faz. Era uma piada. Na realidade, era assim, eu que sou repórter de televisão há muito tempo, a tensão que a gente fica para entrar ao vivo é muito grande. E quando começa a ter muito barulho, muita interferência do meio ambiente, você vai ficando tenso, porque aumenta a tua adrenalina, porque você vai entrar ao vivo, o cara está fazendo barulho, não sei o que. Ele expressou uma raiva do sujeito que estava tocando buzina, dizendo que aquele sujeito só podia ser preto. Quer dizer, daí ele foi racista. Sim, aí é racismo, porque ele não estava nem fazendo uma piadinha. Ele estava falando o seguinte, só preto que faz um ato ilícito. Ah, sim, não, mas eu estou dizendo. Mas a dificuldade de você num eventual processo, né? O cara num processo, que mais às vezes ele vai sair por essa tangente. Olha, era uma piada, era uma brincadeirinha, eu não quis ofender. Não tive intenção. Não era essa a intenção. Você compreendeu? Sim. Então, isso, do ponto de vista de aplicação da lei, cria um obstáculo intransponível. Essa é a primeira coisa. Mas, o pano de fundo disso tudo é que nunca houve disposição de punir a atitude racista, os racistas no aquele Aranha, aquele goleiro, lembra outro exemplo importantíssimo Aranha do foi Santos, ofendido, né? Se eu não me engano. Em Porto Alegre tem uma todos eles. Mas o fato é que você vai perceber uma dimensão muito curiosa, que você está dizendo, olha, nós grafamos o racismo como um crime hediondo, um crime punido com reclusão, criamos uma lei duríssima, inafiançável, imprescritível e não tem ninguém condenado. Inaplicável. Ô, Paulo, deixa eu voltar para um ponto importante, quer dizer, que o professor comentou logo na abertura, que é essa reação fulminante das redes sociais da população. Esse foi o tema da capa da Veja dessa semana, que já está nas bancas, circulando aí a partir de amanhã. E a capa é o seguinte, quer dizer, o poder fulminante das redes sociais. Trata o racismo como uma questão secundária e a questão mais importante é o seguinte, é quase como se dissesse assim, gente, não podemos vacilar, porque agora está todo mundo de olho, as redes sociais estão vendo e pegam. Quer dizer, tudo bem, é evidente, quer dizer, que o poder das redes sociais é devastador, quer dizer, o William Vac foi o tema mais comentado no mundo, em 4 horas. Isso é uma realidade para ser debatida, mas o ponto a ser discutido em primeiro plano não deveria ser o racismo, na sua opinião? Eu acho que a forma, nesse novo tempo, né, eu estava conversando aqui, olha, de repente a tecnologia e esse admirável mundo novo criou a possibilidade de você criar uma Rede Globo no fundo de quintal, ou em qualquer prédio muito bem colocado, de modo que
Estamos a caminho, hein, professor? Chegaremos lá. E com qualidade fantástica. Então, democratizou. E através dessa democratização, ela permitiu que você pudesse fazer monitoramento, né? O tal do grande irmão está aqui presente e agora você pode fazer os seus usos para cumprir para objetivos virtuosos ou não. Claro. Né? Então, nessa questão aí, a despeito de, no primeiro plano, não estar colocado o racismo, mas sim a capacidade de monitorar e de exigir uma postura correta ou uma postura exigível. Adequada, né? Não, talvez exigir de William ou de qualquer outro que tivesse uma postura agora, clara. aí eu... E depois que não houve a postura clara de respeito à dignidade da pessoa humana, uma ação da Rede Globo de tomar providência. Então eu acho que essas duas medidas... Eu acho que aí fala uma coisa falando, só para tentar. Não, é o seguinte, eu acho que você colocou uma coisa, que eu acho importante, porque as pessoas estão... Eu acho, as redes sociais são muito importantes, mas assim, elas não são uma peça no vazio. Quer dizer, nesse caso, o que mobilizou as redes sociais são um instrumento de você denunciar uma coisa que o brasileiro, eu acho que ele está se dando conta de que é muito mais importante do que ele imaginava há 10 anos. Será que há 10 anos haveria uma coisa desse tipo? Porque foi uma reação monstruosa. Foi uma reação monstruosa. Assim, uma coisa assim, era uma avalanche. Assim, a rede social permitiu que se extravasasse uma indignação contra o racismo, como poucas vezes se viu. Só concorda com isso? Com certeza, porque menos do que o William Vac, talvez a gente pode fazer essa leitura por uma outra lente. Né? Nós estamos conversando aqui, por exemplo, da Faculdade Zumbi dos Palmares, da Universidade Zumbi dos Palmares. E nós estamos falando de cotas e negros nos Estados Unidos. Mas se nós pensarmos na Universidade Zumbi dos Palmares há 20 anos, era imponderável. Era imponderável, impensável, porque não teria nem suporte de formador de opinião para permitir que um treco desse avançasse. E, de repente, lá atrás... Consegue fazer uma faculdade? Quantos alunos tem essa faculdade? São 2.000 alunos, 80% deles negros. E uma primeira ação afirmativa que nem antes das cotas. Zumbi é anterior às cotas. Exatamente. O senhor começou por iniciativa própria. Pois é. Abriu uma faculdade privada, uma fundação. Como, Leonardo, eu vou abrir a minha Rede Globo. Tá. E eu falei, eu vou abrir uma universidade negra para dar vazão a essas dimensões. Mas fazer isso há 20 anos impensável. Era impensável e imponderável. Mas, a bem da verdade, já havia um cimento, entendeu? Que estava no subterrâneo revolvendo e que ninguém prestou atenção nisso. De forma que, olha, nós, quando pensávamos no Zumbi dos Palmares, não tinha cotas. Quando veio cotas, começou a pedir 10% de vagas nas universidades públicas. E hoje nós estamos dizendo que o judiciário coloca na mesa 20% de vagas para juízes no seu cargo, 20% de cargas para negros no seu cargo judiciário. Não é nem para escrevente, nem para servente, para juízo. Isso, então, era impensável. Quer dizer, isso é um progresso realmente. Então dá a ideia de quanto a sociedade já estava se cimentando, se fortalecendo, estava se convergindo no sentido de dar um salto civilizatório, colocamos assim nesse tempo. Eu queria voltar ainda a essa questão do William Vac, porque a resposta da Globo foi imediata, muito em função do telespectador. A maioria da população brasileira é negra. E essa avalanche toda significava a perda de audiência. Então, a resposta foi imediata, porque, opa, eu não vou estar mexendo aí na minha audiência. Eu acho que a audiência era uma dimensão, e é uma dimensão importante, mas eu acho que nós estamos num momento em que a capacidade de você se esborrar de uma hora para outra é extraordinária. Então, de repente, mais que a audiência, se a Globo não tivesse tido essa postura, ela ia ficar com uma maca que ia derrubar ela. Eu estou falando isso pelo seguinte, porque no caso do Aécio, que falou que queria 2 milhões e que mataria o primo se ele delatasse, né? Aquilo foi divulgado pela Globo e o senador está aí no Senado, ele não caiu, enfim, né? Se ele fosse um funcionário da Globo, ele já estava na rua há tempo. Né? Aqui tem um ponto muito importante que você falou, que é o seguinte, que é a representação de quem está na televisão, que é um ponto que foi colocado pelo professor aqui. O que eu quero falar é o seguinte, porque o William Vac, eu não sou amigo dele, conheço ele, tive algumas vezes com ele, é um jornalista competente, que tem uma carreira. Agora, ele foi criado por um homem que eu conheci bem, porque frequentava a casa do meu pai, chamado Oliveiros Ferreira, que era um cientista social negro, mulato, né? E que teve um papel importantíssimo na formação do William Vac, porque o William Vac, acho que perdeu o pai, a mãe dele casou com Oliveiros, né? E aí eu imaginava tudo, menos que o William Vac pronunciasse uma frase como essa, sendo
tendo como Dada a história. padrasto um mulato, né? Aí eu fiquei pensando, será que o próprio padrasto renegava a cor? Será que na origem disso aí não tem um problema também que foi incutido na cabeça do negro de que ele é inferior? Quer dizer, até que ponto isso também não está incutido na cabeça da população que vive na periferia, que é mulato, que diz, não, eu sou branco, não sou mulato, não sou negro. Como é que você vê essa questão? Está mudando essa questão. São duas coisas. Eu acho que talvez o episódio serve para a gente fazer uma parametrização de quanto as coisas estão mudando velozmente ao nosso entorno e a gente vem percebendo. Vamos aqui para exercício de reflexão, aí com devido respeito, fazer uma comparação de William Vac e de Luiz Henrique Amorim. Ah, que é Paulo Henrique Amorim. Vocês lembram do episódio? Isso, que teve o episódio com o Mas Heraldo foi 10 Pereira. vezes mais grave. Não aconteceu nada do ponto de vista dele perder o espaço na televisão em que ele estava. Continua lá, continua nos jornais, continua tocando a sua vida tranquilamente. Né? Praticamente, acho que isso aí foi a coisa de 7, 8 anos. Exatamente. 8 anos depois, o William Vac, mas é punido, né, pela sua postura exponencialmente de forma extraordinária. Ou seja, quer dizer, isso mostra a mudança da sociedade. A sociedade mudou. E assim, a própria postura, imagina, do brasileiro negro, do brasileiro... O negro se assume como negro, o mulato se assume como negro. Qual é a palavra correta? Porque a palavra mulata contém um termo pejorativo. A gente sabe que tem. Qual que é a palavra que o senhor gosta? Mestiço, não, não sei. Qual que é a palavra que o senhor gosta? Não sei. Eu gosto do negro. Negro. Em geral. mais traduzível, Tá. né? É o que as pessoas estão todos se autodenominando negro. Então é isso aí. Eu vou abrir, Paulo. Desculpa, pode concluir. Eu quero abrir uma frase dita por ele. Nessa evolução, eu vejo uma coisa, que eu estou vendo uma coisa que está se assemelhando de forma acelerada com aquilo que aconteceu no movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. A gente tendia a pensar, eu achava isso, até ir morar, passar um tempo e estudar um pouco uma questão que sempre me interessou, que a gente achava assim, os Estados Unidos eram os negros pobres e miseráveis que foram à guerra. Não! Tinha uma elite negra que estava saindo das universidades, que tinha algum estudo, que tinha algum diploma, que já tinha uma colocação, que inclusive podia lutar na justiça pelos direitos, que mudou. Inclusive tem um negro na Suprema Corte, o Marshall lá, né? Tudo isso. Ou seja, está acontecendo no Brasil um processo desse, ou seja, essa ascensão, não, mas isso é mais recente. Essa ascensão pequena, mas que existem as cotas, que existe uma faculdade como a do senhor, que a gente vai na universidade, eles estão lá, não estão nos cursos de engenharia, de medicina, mas estão. Então, isso está dando um novo fôlego para uma reação dessa. Não são pessoas sem raiz, não são pessoas pobres, desamparadas, mas são pessoas que têm força, inclusive econômica, social, prestígio social, para o combate. Eu também tenho opinião sobre isso. Eu só queria dar uma repassada ainda, por favor, porque eu acho que é muito simbólico o caso do Paulo Henrique Amorim. Porque olha, olha que curiosidade. Porque o Paulo Henrique Amorim fez ele fez um comentário pejorativo em relação ao Heraldo Pereira e foi condenado. Sim. Foi condenado na justiça. A condenação dele, o comentário dele ao Heraldo Pereira, que era um comentário depreciativo. Então, um jornalista branco fez um comentário, praticou um crime de racismo contra um jornalista negro da Rede Globo, não é? E, do ponto de vista profissional, nada aconteceu. O comentário negro de alma branca, né? Isso. Por outro lado, esse mesmo caso levado ao judiciário foi uma das primeiras condenações para essa lei que não condena ninguém. Condenou o Paulo Henrique Amorim. Ele pediu desculpas, teve que pagar uma indenização altíssima. Não é? E agora a gente está falando aqui nesse caso inverso, que é um jornalista branco praticando um crime de racismo contra o negro, né, do ponto de vista de comunidade, com um crime coletivo. A reação, 7 anos depois, foi avassaladora. Ou seja, isso mostra uma evolução social. É isso que eu estou tentando dizer. Isso é muito importante. Mas não, eu vou ler o comentário. Não, por favor, não, mas eu acho que o raciocínio está fechado. Eu vou ler o comentário dele no Facebook, do professor Zé Vicente, quer dizer, a Nath vai abrir aqui para a gente. Eu vou ler a frase completa, quer dizer, quando o senhor fala assim, olha, o afastamento do jornalista William Vac pela Rede Globo, em razão de sua fala racista, é uma ocorrência de significativa importância para inaugurar as comemorações da consciência negra, como falamos aqui. Demonstra a força e importância da manutenção da luta de militância negra e também as profundas mudanças em curso na sociedade, como o senhor falou agora. Aí o senhor fala desse ponto, quer dizer, que a gente estava falando aqui, eu, Florestan e o senhor, quer dizer, o ambiente da comunicação social é reconhecidamente importante vetor do racismo institucional, atingido no seu âmago, e apresentou uma resposta rápida com a suspensão do jornalista. Eu queria pedir para o senhor explicar, quer dizer, como é que o senhor vê, quer dizer, a comunicação como vetor do racismo institucional, quer dizer,
traduzisse essa ideia para o grande público? O nosso poder político, institucional e social, ele é estruturado em cima de uma hegemonia política, e uma hegemonia política que se apresenta e se manifesta no nosso país em cima de uma hegemonia estética, né? Então, o tal dos brancos dos olhos azuis, né? E essa hegemonia estética, seja por manter essa hegemonia, seja para manter essa estética, seja para combater qualquer contaminação dessa hegemonia, ela se posiciona para delimitar e desqualificar o outro. E o outro, nesse recorte, é os outros pobres e negros do nosso país, como sempre foi. E nessa perspectiva, então, ela acaba sendo uma máquina de produzir esse racismo institucional, né? Seja do ponto de vista estético, seja do ponto de vista da abordagem do discurso, e seja do ponto de vista da atitude, do formato, da sua valoração sobre aquele ato, sobre aquela realização desse grupo de pessoas. Então, Perfeito. nessa perspectiva, ela reproduz aquele racismo que está íncito nessa institucionalidade e principalmente nessas faixas aí, seja do controle político, econômico, seja do controle da hegemonia estética. Aliás, você vai ver isso claramente pela não presença. Porque quem faz todos esses comentários são sempre os jornalistas brancos, não tem Os nem. comentários, os anúncios, tudo. a maioria dos atores. Houve uma reação que o senhor falou, uma reação rápida da Globo, mas uma reação temporária, não definitiva. Qual deve ser a reação definitiva, na sua opinião? O afastamento definitivo, uma demissão? Ou é possível um pedido de desculpas num caso como esse? Você sabe que teve uma coisa interessante. O episódio que chega um pouco próximo desse é o caso do José Maia, né? Isso, que também foi afastado, mas que agora já está sendo apresentado na Isso. próxima novela de 2019. Né? Então isso dá uma dimensão de que... E até reforça o caráter. Não, ele é pegador mesmo, é aquele cara que é galã e tal. Pois é, então o crime compensa, porque ele foi promovido para a próxima novela de 2019. Então, parece que é mais uma necessidade de fazer uma prestação de contas momentânea, mais uma estratégia até empresarial de administrar aquela situação. Então, isso parece ser. Agora, por outro lado, eu acho que a sociedade, os negros e todos esses aliados da tecnologia, da comunicação como uma ferramenta, não é, de virtudes, eu acho que saíram super fortalecidos. Então, vou estar mais atento, mais vigilante, e eu acho que daqui para trás eles não voltam. Nos Estados Unidos, um caso como esse, o UOL trouxe hoje uma série de casos, e todos os jornalistas foram demitidos. Não há suspensão. E o caso do Kevin Spacey, né? Quer dizer, que também era violência sexual, mas assim, o cara desapareceu do cinema e tal. Mas o senhor falou, por exemplo, quer dizer, olha, o caso do Paulo Henrique Amorim, ele foi condenado por um crime contra uma pessoa. Não, no caso de racismo, contra um jornalista negro, que não é qualquer um, né? O Heraldo Pereira. Claro, mas assim, no caso do William Vac, o senhor fala de um dano coletivo. E aí você tem aqui uma novidade do dia, Frente Favela Brasil vai à justiça contra a Vac. Quer dizer, e aí também alegando dano moral coletivo. Nesse caso, é possível se esperar uma punição? Porque é muito mais difícil também, né? Você... Tem algumas coisas curiosas aí. Primeiro que e se a gente quiser fazer um recorte dessa nova civilização que vem desse admirável mundo novo nesse tema, seja essa é a mudança. Olha, primeiro, o Frente Favela é um partido político, tá? E às vezes o primeiro partido político negro. E segundo, o que é essa ação de resistência de quarta geração? Não é mais ir para as ruas, é ir para onde? Para os tribunais. Para os tribunais. Pedir indenização e exigir que a lei seja Quer dizer, aplicada. você exige que a lei seja aplicada a seu favor, que é uma coisa impensável há 10 anos. Negros nos tribunais querendo. Ele ia para os tribunais para saber qual a sua pena. Que cadeia que deveria ser. Agora ele está indo lá. Eu queria fazer que essa lei seja eu queria fazer uma pergunta, para uma coisa que coloca. Vamos supor, um jornalista, estamos falando do William Vac, mas pode ser qualquer outro, pode ser condenado por um crime de racismo, que é um crime que tem muita coisa a ver com a tua cultura, com a tua formação, com a tua história, teu inconsciente. Tem muita gente que diz que o racismo é um crime mais difícil de vencer do que a morte, porque está dentro de você, provavelmente vem herdou dos seus pais, que herdaram dos seus avós, você viu isso, faz parte do seu vocabulário.
Tem gente que você faz parte do vocabulário, como você falou, o William Vac cometeu um crime de racismo, provavelmente, assim, porque ele estava irritado. Mas a irritação dele é social negro. Quando ele fala, cometeu. Desculpa, isso é racismo. Ele liberou. Como é que a gente, o senhor acredita que as pessoas possam vencer isso, possam se reinventar? Se a gente possa acreditar que realmente uma pessoa, essa pessoa, outras pessoas que cometeram atos de racismo, possam se modificar e como? Pode. Eu acho como que é que faz isso? o ser humano continua sendo Eu também aposto no ser humano, então como é que é? centelha do universo capaz de se reprogramar, se reinventar, se reconstituir, se reconstruir de várias formas. Né? E eu acho que um racista também pode. Tá. Improvável, mas pode. Né? E se puder e tiver uma vacina... O senhor conhece alguém? Você já viu alguém? Assim... Mas o racismo é cultural, Paulo. Você parar para pensar o seguinte, quer dizer, você pegar um bebê branco e um negro, quer dizer, não existe racismo. As crianças, quer dizer, ele é introjetado culturalmente. Então ele pode ser desintrojetado. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, Paulo, só para você ter uma ideia. O ex-presidente Fernando Henrique falava que tinha um pé na cozinha. Exatamente. Pé na cozinha não é uma frase racista, quer dizer, então, claro. Ter o pé a mulher negra, o máximo que ela pode ser é empregada doméstica. Eu tenho um pé na cozinha. Não, e aí é porque o antigo senhor de escravos lá, não sei o que, olha, frequentou a cozinha e tal, por isso que ele é meio moreninho, aquela coisa, né? Não, mas é porque ninguém tá totalmente livre dos preconceitos da sua época. Vamos combinar. Se você for ler um abolicionista do século XIX, você vai encontrar frases racistas, visões racistas. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, que é um cara que você vai encontrar. E, pelo amor de Deus. As cartas do Monteiro Lobato. É sobre as cartas do Monteiro. Ou seja, então é uma coisa... Então é difícil. Mas hoje, a visão que a gente tem, por exemplo, para dar uma conversa neutra aqui, entre a emancipação da mulher que a gente tinha 20 anos e da mulher que a gente enxerga hoje, a gente mudou. A gente mudou. Acho que todos nós aqui amadurecemos uma outra visão, porque isso foi imposto, até pelas mulheres. Eles não fizeram greve contra a gente, mas foi imposto. Essa reação pode incutir nas pessoas o seguinte, espera aí. Essa pessoa pode incutir o quê? Aquela empatia que é necessária para você falar, peraí, eu estou fazendo uma sacanagem com essa pessoa. Porque é isso que, vou dizer assim, faz com que você, de repente, seja contra a tortura de uma pessoa. Não é porque você concorda com as ideias dela, porque você fala, não, peraí, somos humanos. É isso que a gente precisa vivenciar, será que não? Eu acho que tem praticamente uma série de juízos sobre isso. Mas peguemos, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso. Né? Todos nós sabemos que o Fernando Henrique Cardoso, na sua tese de doutorado, é sobre os negros de Florianópolis. Ou seja, onde não tem negros. Mas um profundo conhecedor do negro, que é inclusive, foi discípulo do meu pai, que era um homem que tinha um trabalho grande sobre os negros. Fantástico, fantástico. Não é? Mas mesmo ele não está ao largo de praticar algumas atitudes que na letra da lei é racista e na perspectiva do pensamento racista se apresenta talvez numa das dimensões que ele fica um pouco mais visibilizado, que é essa dimensão discursiva. E olha que curioso como você trabalha com esse elemento para lá e para cá, dependendo do seu interesse. Então, quando você fala, né, o pé na cozinha, às vezes você quer dizer que isso não é racismo porque você está se reportando de uma forma carinhosa, né? De uma forma de demonstrar o seu sentimento. E você não acha que pode ser sinceramente carinhoso? Pois é. Eu não sei se pode, mas só sei que as pessoas... Acham que é. Elas acham que você... Então, nesse tema, essas coisas... E para o negro não é interditada. Imagine se você falar aqui no mesmo lugar, ou talvez em qualquer outro ambiente, qualquer coisa a favor do Holocausto. Isso aí, sabe que eu queria apropeitar essa sua... Meu Deus, é interditada essa palavra. Posso aproveitar? E o certo é interditar. Pois é. O certo é interditar. Eu não poder fazer piada, né? Porque eu queria, pegando a questão do Holocausto, pelo seguinte, né? Nós temos hoje milhares de filmes sobre o Holocausto. Milhares. Né? E com justiça, porque foi um ato de uma brutalidade que a humanidade tem que se penitenciar o tempo todo. Ocorre que cerca de 100 milhões de negros foram mortos entre os séculos XVI e XIX. 100 milhões. Essa história do Holocausto Negro nunca foi contada nas escolas do Brasil, nos cinemas, né, mostrando o que fizeram com os negros aqui no Brasil, nos Estados Unidos, o transporte desses negros em navios negreiros,
as pessoas eram jogadas no porão do navio, umas em cima das outras, como se fosse bicho, fazendo as suas necessidades um em cima do outro, e milhares de pessoas iam morrendo só no transporte, na travessia do Atlântico. É uma coisa bárbara, bárbara. Por que o senhor acha que as escolas, no Brasil, por exemplo, que foi um dos últimos países a eliminar a escravidão, não se aprende isso na escola, isso não é contado para as crianças, as pessoas não têm a noção do que foi feito? Primeiro, porque está estruturada em cima de uma visão e de uma construção social de racistas. Ponto. Segundo, porque para espiar essa culpa desse racismo e não se subordinar à responsabilidade desse racismo, apaga a história, né? E apaga todo esse passado. Se você quiser, ou eu e qualquer um de nós, ou qualquer telespectador quiser saber sobre o negro brasileiro, ele não vai encontrar no museu Afro-Brasil, ou em qualquer... Aliás, nem museu temos aqui, claro, a bem da verdade. Mas em nenhum dos museus, ou dos ambientes das bibliotecas, não é? Ou da Academia Brasileira, você vai encontrar qualquer informação do negro. Você vai ter que ir lá na Inglaterra, você vai ter que ir lá nos Estados Unidos, preferencialmente. Por quê? Porque nós fizemos questão de, nessa reconstrução de um país de brancos, de olhos azuis, excluir não só o elemento negro, o indivíduo, como tudo que se remete a esse indivíduo. Inclusive a sua história. Por quê? Porque isso eu poderia, primeiro, manter a minha qualidade de senhor, manter os benefícios de ser senhor, não é? E colocar esse indivíduo como inferior e mantê-lo subordinado a prestar os mesmos serviços que ele prestava para mim como escravo. E retirar todo o valor disso para que ele não... Por isso que eu insisto nessa perspectiva da justiça. Porque que nós estamos vendo que é o seguinte, tudo isso que aconteceu em nenhum momento foi questionado na justiça. Nem por negros e também não por brancos. Então é a primeira vez que nós temos negros na barra dos tribunais para pedir o meu direito aí. Né? E o tribunal está tendo que entregar. Ô Paulo, eu queria, na verdade, porque estão chegando perguntas aqui dos telespectadores, para a gente encerrar o caso William Vac e passar para outras discussões, porque é o seguinte, quer dizer, houve também uma reação forte de jornalistas brancos que saíram em defesa do William Vac, não pelo caráter, não pelo aspecto profissional, quer dizer, como o Florestan destacou, que ele tem qualidades, todo mundo reconhece, mas o que mais se destacou nessa defesa foi o Augusto Nunes, na Jovem Pan, onde ele dizia o seguinte, quer dizer, não... Defesa enfática foi dele, Ele fez uma defesa enfática dizendo o seguinte, quer dizer, todos esses que estão protestando são derrotados, politicamente corretos, esquerdopatas e tal, tudo mais, desqualificou a crítica. E aí essa crítica foi meio que abraçada, personagens, a Sherazade do SBT, também o Zé Roberto Guzzo na Veja, quer dizer, de que o episódio teria sido superdimensionado por militantes do politicamente correto e tudo mais. Como é que o senhor vê essa reação? Quer dizer, porque não era um momento, quer dizer, de todo mundo... Olha, nada contra as qualidades do William Vac como profissional, mas o racismo está numa outra dimensão, né? Quer dizer... Pois é, o Roman Polanski, né, por menos que isso, ou por alguma coisa muito próxima disso, está simplesmente sitiado e não pode aparecer lugar de sedução de menores. Exatamente. Né? Exatamente. Esses diretores todos aí, da Hoffers, enfim, toda essa rapaziada de Hollywood está sendo destituído, demitido. Digamos assim, né? Sem maldade, crimes contra mulheres brancas. Sim, mas... assim, sem maldade, mas é uma constatação obrigatória. É crime contra as mulheres brancas, contra meninos brancos. Pois é. Né? Então, podemos continuar a conversa, mas que isso não pode deixar passar, né? Mas para situações dessa natureza, que tem uma similitude, então todos são concordes que, a despeito da qualidade do trabalho e da qualidade de todas as demais ações sociais, pessoais desse indivíduo, ele cometeu um crime. E um crime que tem que ser condenado. Ponto e acabou. Esse é o ponto. Aqui a gente está procurando desconstituir um crime. Achar uma saída, né? Para dizer que porque o profissional foi um bom profissional em alguns momentos, isso daí é suficiente. É uma atenuante, né? Não, atenuante não, é uma absolvição de um crime terrível, imprescritível e inafiançável que ele praticou. Então, é dessa maneira que o racismo e o racista se comportam. Quando é para punir o racista, não vale. Entendeu? Quando é para punir a vítima do racista, aí cadeia do pau, cana dura, cana brava. Se é para punir um negro e comete um crime comum, como roubar um pacote de comida, pune-se. Pode. E aí vamos virar a página aqui, Paulo, porque assim, quer dizer, tem questões importantíssimas. Por exemplo, teve um policial aqui de São Paulo, delegado importante, que soltou, vamos dizer assim, uma diretriz de abordagem em relação a brancos e negros. Quer dizer, a gente trouxe aqui, no começo da TV, um jovem muito inteligente, que é o rapper Rashid,
que tem uma música muito conhecida que se chama Somos Todos Alvos, mas ele está falando, esse todos e somos são negros, né, na verdade. Como é que o senhor está vendo essa questão? Quer dizer, século XXI, a polícia de São Paulo diz, não, olha, negro você aborda de um jeito, branco você aborda de outro. Talvez essa é a expressão dessa preocupação que deve ser de todos nós. Não está nada resolvido, não. Não teve avanço significativo, não. Não é? No grosso, não é? E nas profundezas, as coisas continuaram como sempre foram. Não é? E a gente vê a manifestação disso, a expressão disso, das mais variadas formas, todos os dias. Então, é mais ou menos aquilo, olha, orai e vigiai. Não é? Da mesma forma que nós temos aí algumas situações paradigmáticas e alguns avanços importantes, como são esses que nós estamos relacionando, mas no grosso e na rotina e vivência do dia a dia, o que continua prevalecendo é Casa Branca e Cesário. Não tenha dúvidas contra isso. É só pegar o número dos jovens negros que morrem na polícia. É só saber que para esse comandante da Polícia Militar, que definiu qual é o perfil do bandido do Morumbi... que você deve procurar, né? Que não aconteceu nada com ele. Não, o que é mais estranho... Punido, nem internamente, não foi. E muitas vezes o policial é negro. Não, mas, como é que isso... mas o racismo não escolhe aquilo que eu tinha falado lá atrás. Quer dizer, o racismo... o racismo é uma falha de caráter do indivíduo. Em qualquer parte do mundo, qualquer tempo histórico. A cor da pele dele, a origem, isso daí é de menos. Mas agora, uma coisa que choca, eu queria que você explicasse, sim, porque eu entendo isso, mas é bom, nem todo mundo entende. Como é que uma pessoa negra pode internalizar, colocar dentro dela o preconceito contra negro? Isso é dado pela escola, é dado pelo ambiente de trabalho, é a chefia, é a família. Como é que é isso? Porque isso de fato, assim, por exemplo, um policial negro que trata de forma diferenciada, isso é real. Um menino negro que ele apanha na rua, que ele pega na rua, Mas todos nós somos vítimas desse sistema do racismo institucional. Negros e brancos, porque você aprende isso no útero da sua mãe. Você aprende isso desde o pré-natal. Quem vai fazer o pré-natal numa mulher negra jamais será uma médica ou um médico negro. Você compreendeu? Já vai tratar ali... Quem vai cuidar do filho negro de um casal negro na creche jamais vai ser um profissional negro. Enfim, em toda a sua trajetória formativa, esse jovem negro em nenhum momento vai ter qualquer interação, integração ou qualquer vivência com negros. Qualquer referência positiva, né? E quando ele sair do espaço formativo, que ele vai vir para esse ambiente da comunicação, o ambiente da interação social, ele jamais vai ver qualquer fundamentos ou valores da sua trajetória, do seu pertencimento, do seu histórico e da sua cultura em qualquer dessas dimensões. E aí não tem essa questão também... Aí onde que ele vai enxergar o inferior ou onde ele vai enxergar aquele outro a quem se pode tudo? É no seu igual. Não tem a sociedade que ele vive assim, né? E não tem a questão social e econômica, porque eu lembro do caso da Thaís Araújo, que não sei se foi no Twitter, acho que foi no Twitter, uma mulher postou que ela não foi racista contra a Thaís, porque a Thaís é uma negra bonita, bem-sucedida, né? Tinha tantas pretas para ela falar mal, por que ia falar mal falar logo mal da Thaís, que é uma bem-sucedida? Aquela pessoa que é racista... Na verdade, o racista é racista independentemente da condição econômica da sua vítima, ou da condição intelectual da sua vítima, ou da condução, ou da condição de bondade, ou de virtudes da sua vítima. Ele é racista e pronto, acabou. Não é? Então, quando ele fala assim, mas como se dizia, e seu pai, então, o mago de todos nós nesse tema. Olha, esse papo de discriminação social, discriminação racial não existe. A discriminação ela é vertical. O fato de você estar com um carrão, um chofer, se for nos moldes dessa polícia que nós estamos dizendo, que atua aqui no São Paulo, roubou e chumbo nele. Não importa se é intelectual, se é milionário. Se carro, ele é suspeito. Mas se o Mark de Johnson passar aqui, ele vai levar chumbo. Mas você sabe que nós entrevistamos, eu, Paulo, a Angela Davis, quanto tempo? Uns 2 anos atrás? 2 anos, né? E ela fala que nos Estados Unidos acontece uma coisa parecida, né? Porque lá a polícia também age sempre... Não, a polícia americana também é completamente seletiva. 80% dos negros, das pessoas no presídio são negros. As mortes, mas você tem essas revoltas em várias cidades dos negros que vão e queimam tudo. Eles reagem na hora. Eles reagem na hora. Quer dizer, então a violência policial não passa batido. Tem essa resistência negra, e vamos dizer assim, e nos anos 60, a gente é velho, a gente lembra dos anos 60, né? A gente fica falando daquelas coisas. Eu queria saber que o senhor atualizasse a gente sobre esse debate que tem aí.
que as pessoas falam assim, nos anos 60 você teria duas formas, né, de pensar uma solução para a questão racial, para a integração do negro. Uma forma seria a utopia do Martin Luther King, que é a integração, e outra forma seria a forma da revolta, simbolizada pelo Malcolm X. Como é que a gente vê isso hoje? Eu continuo do mesmo jeito. E se nós puxarmos pela memória, a gente vai ver que lá, quando está dizendo em 1930, isso já estava sendo feito há muito mais tempo. A Frente Negra é de 1930. A Frente Negra já estava dentro da Revolução Constitucionalista, brigando aqui em São Paulo. Né? Tá. Mesmo na Revolução aqui, no time da Revolução de São Paulo, ali a Legião Negra eram quase 2 mil negros. Tinha uma Legião Negra? Com fuzil, e estava lá. Em São Paulo? Sim. Que você também não vai achar em lugar nenhum. Mas não tem, não está registrado em lugar nenhum, não está registrado. Mas, assim como enfim, falam os voluntários da Pátria, do Paraguai. Abdias Nascimento já estava lutando há muito tempo. A lei Afonso Arinos, que veio em 1950 criminalizando, não, tornando contravenção um racismo, se deu porque os negros se rebelaram. Ou seja, essa luta, essa resistência é alguma coisa permanente. Não é? E mesmo o que se deu agora, e essas conquistas, é uma conquista que muitos foram aliados, mas foi uma conquista genuína da luta negra, todo esse tempo. A denúncia, a resistência, a tentativa de transformação, o enfrentamento, né, se deu a todo esse tempo. E agora nós temos essas expressividades culturais, por exemplo, né, que se manifesta tanto no baile funk, como aqui em São Paulo, no tal do rolezinho, que continua sendo uma resistência contra o sistema. Continua sendo. O rolezinho era muito interessante, porque na verdade eles não podem ser vistos nesse ambiente, quer dizer, a gente até faz um shopping na periferia para eles. No nosso você não pode, quer dizer, que sociedade é essa? É isso que nós estamos falando. Paulo, eu vou pedir para você entrar num tema que você entende mais do que eu, quer dizer, que é o caso dos autos de resistência, porque você ia falar disso, tinha um projeto do Paulo Teixeira, porque eu levantei essa questão do Rashid, do Somos Todos Alvo, e o senhor mencionou das mortes de negros nas periferias, quer dizer, no Rio, quer dizer, o Marcelo Freixo levanta muito essa bandeira, mas, Paulo, me conta aí, quer dizer, como é que está essa discussão no Brasil? A discussão do auto de resistência, que é uma discussão, assim, nós conseguimos uma forma de legalizar a execução de jovens negros, né? Que a pessoa morre, e você escreve, e vale, tem força de lei, a declaração do policial que diz que o cara resistiu à prisão, foi ser obrigado, para não morrer você matou o cara. Queria que o senhor falasse um pouco disso, porque isso é uma coisa escandalosa, um escândalo internacional, e a gente estava até tentando conseguir eliminar isso aí, nessa votação aí da segurança pública, e perdemos mais uma vez. Né? Como é que é isso aí? É justamente isso, ou que seja, no limite o sistema autoriza a eliminação física do inimigo. E o inimigo é aquele que está contra toda essa estrutura hegemônica, estética e de interesse. Ou seja, no black. Não é? E para minimamente tentar dar um ar de razoabilidade, de legalidade, né? Ou juridicidade para isso, não é? Então ele cria lá uma válvula de escape. Olha, põe aí autos de resistência, o cara resistiu, não tem testemunha, e se precisar, uma arma com numeração raspada e tá tudo certo. Entendeu? Tem uma capa da revista Época, da semana passada, que é descrevendo isso. De novo. Você não descobre, você não põe estrutura para descobrir nem 10% dos assassinatos da classe média, imagina dessa classe H, não é? Então vai para esse caminho. Entendeu? Caso encerrado. Caso encerrado. Eu queria que o senhor falasse, para quem está nos assistindo, quer dizer, um pouco mais da história da Universidade Zumbi dos Palmares, em que estágio que ela está hoje, quer dizer, quais os cursos que ela oferece, quer dizer, e enfim, quer dizer, como é que ela tem se financiado, quer dizer, simplesmente, como é que ela está vendo, quer dizer, como é que ela está se, vamos dizer assim, quer dizer, lidando com a crise hoje de modelos de financiamento do tipo FIES e coisas desse tipo? A Zumbi dos Palmares, ela acaba sendo para nós, e fundamentalmente para quem está dentro do seu processo de desenvolvimento, como talvez uma das ações e uma das reações mais efetivas contra esse estado de coisas. Né? Por todo esse estado de coisas, nós deveríamos estar deprimidos, deveríamos estar com a autoestima arrasada e não deveríamos ter sequer disposição para procurar outros caminhos de alternativas. Né? Mas a trajetória de luta de resistência do negro brasileiro, acho que se traduziu nessa perspectiva de que é preciso sair desse lugar comum, é preciso sair desse ciclo que a gente patina, não vai para lugar nenhum. E a gente precisa romper esse obstáculo, esse muro que está aí. Né? Então ela vem como uma provocação para romper esse muro, e romper esse muro primeiro demonstrar, sim, nós podemos.
E segundo, olha, se nós podemos fazer, o Estado pode fazer muito melhor ainda. E que curso que vocês oferecem lá? A Zumbi hoje tem 10 cursos, começa por administração, direito, pedagogia, publicidade, tecnologia de transporte, sistema da informação, tecnologia da informação, gestão financeira, recursos humanos e segurança privada. Então, são 12 cursos, 4 pós-graduação, 15 anos de histórias, 2.000 alunos, 70% negros, dentre esses negros, 62% mulheres negras, uma instituição autônoma, independente, que vende o almoço para pagar a janta. Não tem financiamento nem de partido político, nem de sindicato, nem de braço religioso, nem de governo. Mas tem um prestígio grande. As mensalidades, elas se mantêm. Mas a dona Hillary não esteve lá? Sim, mas quer dizer, isso não gera alguma coisa? Não. Vamos dizer, quando olha que curiosidade, olha que curiosidade. Não, exatamente. A Hillary Clinton visitou a escola. Não, quando ela veio ao Brasil, ela fez questão de ir a Zumbi dos Palmares. Ela botou no programa. Qual o significado dessa visita? E o que isso, assim, do ponto de vista de prestígio, certamente isso foi muito importante. Sim. E do ponto de vista de concreto, de ajuda, trouxe algum benefício? Como é que é? Olha, eu não posso nem reclamar dela, que ela acabou concedendo 30 bolsas para formar jovens na língua inglesa. Então, nós com isso conseguimos formar, já foi muito bom. Mas teve 2 casos curiosos aí na visita dela. A primeira visita, que pra gente foi um caso fabuloso. O segundo, que olha que curiosidade, quem, por conta da visita, fechou um pool de 30 emissoras para transmitir a conferência que ela faria ali, e a cabeça de rede foi a Rede Globo, e o jornalista que fez a entrevista foi o William Vac. Olha que curioso. Olha que interessante. E uma cobertura simpática, porque a Globo apoiou isso, né? Sim, foi, transmitiu para todo mundo, etc e tal. Então, foi coisa eu me lembro disso, eu estava lá acompanhando, e foi uma entrevista meio que ao vivo lá, com as pessoas assistindo, exatamente. Ele era o âncora da transmissão. Agora que o senhor falou, me veio. A Globo sempre quer vender essa imagem de que ela é uma TV pública. Não só que ela está a serviço... que ela tem essas causas públicas, E a terceira coisa curiosa foi que a Hillary, então, estando lá, ela falou, eu quero ajudar esse tema e quero ajudar vocês no Brasil. Então, eu vou chamar todos os empresários das empresas, os presidentes das empresas norte-americanas, e vou querer saber deles o que eles estão fazendo para ajudar o caso negro. E ela chegou de fato, levou lá uns 30 empresários, pôs numa sala lá, eu estava junto com ela, e ela, olha, eu estou meio atrasado, então, em rápidas palavras, quem tem mais de 10 diretores negros, erga a mão. 5, ninguém a mão. Falei, então agora eu vou radicalizar. Quem tem 1? Ninguém erga a mão. Olha que interessante. Nenhum. E como era naquele tempo que ela veio, e como continua sendo hoje. Você conhece algum presidente de grande empresa negro no Brasil? No Brasil, miscigenado de 55% de negros? Que nome você daria aí se estivesse na África do Sul? Apartheid. Ou seja, uma Paulo, deixa eu só fazer um comentário. Eu estou levando uma bronca aqui do Jorge Luiz aqui no YouTube, dizendo que a gente... Esses caras dão cada bronca, né? Não. Ainda bem. Eles estão dizendo que hoje eu não estou conseguindo trazer a participação do público, porque tem muita pergunta. A gente poderia ficar aqui muitas horas, quer dizer, tanto no YouTube quanto no Facebook. E a gente, quer dizer, eu estou com 3 perguntadores aqui também, quer dizer, então, peço desculpas, congestionou, não consegui trazer todas essas questões. Paulo, por favor, mas só uma pergunta aqui de técnica aqui da Vera, que chegou, eu acho que já está respondida, mas enfim, quer dizer, perguntando se alunos brancos podem estudar na Zumbi dos Palmares, enfim. Não é uma, vamos dizer assim... Não, o sentido da Zumbi dos Palmares é ser um quilombo da modernidade. De modo que é uma estrutura em cima de uma trajetória, uma perspectiva de valorização e de recuperação da trajetória, cultura e pertencimento negro, mas aberto para todos. Agora, o senhor falou também que o Estado, quer dizer, totalmente autônomo, independente, o Estado faz pouco, então? Quer dizer, nada? Não, mas pelas cotas que foram avançando? Não, mas olha, o governador Geraldo Alckmin, enquanto representação do governo, ele está há 20 anos. E há 20 anos nós não conseguimos receber dele qualquer apoio. Ele já visitou a escola? Já, 10 vezes, 50 vezes. Ele não, todos eles. Mas eu não digo... Fernando Henrique, etc. Agora tem cotas na USP, né? Pois é, na USP, na Unicamp e todas as demais. Não, sim, mas, por exemplo, outras zumbis não poderiam se espalhar pelo Brasil no modelo público até? Olha... No modelo de universidade pública, predominantemente para negros, Salvador, por exemplo, não deveria ter uma zumbi? Interessante. Nós estamos falando no começo da nossa conversa do negro norte-americano e por que ele virou a potência que o é. Só que se você for buscar pelo antecedente desse negro, você vai perceber, seu pai já falava, escrevia sobre isso, em 1837, a Universidade de Cheyney,
já estava de pé. Ou seja, ainda hoje nós temos quase 200 universidades negras, todas elas são de pelo menos 1850, 1860, e metade dessas universidades públicas, separados mas iguais, mas está aqui a sua igreja, a sua universidade, a sua mula e seu acre de terra, diferentemente do que foi no Brasil em todo o tempo. Então, por isso que a escravidão lá foi totalmente diferente. Então, quando você senta com o negro americano para conversar sobre educação, ele fala, então, quando meu bisavô se formou, você fala, hã? O bisavô do negro americano já era formado. E aqui, quando você pega esses meninos das cotas, ele fala assim, eu sou o primeiro da minha geração e da minha família a chegar na universidade. Agora tem uma coisa engraçada, eu não sei, olha, eu quero fazer uma coisa. A gente pega a geração que fez a abolição, tinha lideranças negras muito importantes, que acabaram apagadas como sempre, né? Mas tinha lideranças negras, e alguns negros, assim, de formação. Sim. Muitos aqui da Faculdade de Direito lá do São Francisco, e muitos, né? E conseguiam entravam também, não sei como é, mas entravam. Na Bahia, muito, né? Teodoro Sampaio. Na Bahia... Derre Bolsas era um dos maiores empresários da época, né? Um empreiteiro enorme, né? Ele nem sabe, passa aqui na rua, nem sabe. Ninguém sabe o que é. A situação piorou? Não, melhorou. Melhorou do ponto de vista, nós éramos escravos, hoje somos livres. Tá bom, não, né? sim, mas assim, digamos assim, não pode nós estamos dizendo que em outros locais do mundo teve uma limpeza étnica, ou as pessoas continuam como escravas, ou foram simplesmente aniquiladas. Ah, é? Então, do ponto de vista de trajetória, de resistência e de luta de um povo, de uma comunidade... Somos vitoriosos, então. Somos vitoriosos. Sobrevivemos. Poderíamos ter feito... Somos sobreviventes. Né? Acho que essa é Mas a sobrevivência já é uma vitória nesse Agora, caso. uma sobrevivência feita em cima de muitas injustiças, em cima de muitos vilipêndios, e em cima de muitos atropelamentos, e em cima de agressões diárias sobre todas as dimensões. Você acha que isso é igual em todo o país ou tem alguma região do país que a situação é melhor? Ah, não, eu acho que ela é transversal. Transversal. Pega todo mundo. Agora, e aí é muito curioso isso, porque, de novo, né, seu pai dizia, e a gente vive isso, você viu, né, o Leonardo foi me receber, né, gentilmente, com a delicadeza que lhe é própria. Mas eu, por circunstância, eu tenho um carro Fusion, né, último ano, preto, bonito. Mas eu, quando saí do outro evento que eu estava, a primeira coisa, quando eu cheguei, o rapaz falou assim pra mim, olha, chefia, para pegar a chefia, pode estacionar um pouquinho lá na frente. Hoje, agora, como motorista. Olha, pegar a chefia um pouquinho mais, porque o nego, então, veio buscar, é o motorista que veio buscar o carro. Bom, aí eu falei, meu amigo, eu vou estacionar aqui porque eu não sou a chefia. Eu não vim buscar a chefia, eu sou a chefia. Então, tô a chave aqui, estaciona meu carro. Fui e fiz o que tinha que ser feito. Aí voltei. Quando eu voltei, eu tô lá esperando o cara trazer meu carro. Aí todos os brancos que chegavam, o senhor pode trazer meu carro, por favor? Não, meu amigo, você está me confundindo. Eu não sou manobrista, entendeu? Eu estou esperando o meu carro tanto quanto você. Como é que é ter o sangue frio para lidar com essas situações no dia a dia? Porque não é fácil, né? Não é fácil, né? Não, porque assim... em fúria, né? De repente... Você... Não, porque assim, quer dizer... É terrível. Pode vir num dia de fúria mesmo, quer dizer, é uma situação... Já teve. Ah, já. De vez em quando você fica pé da vida. E acho que deve doer mais quando pega num filho da gente, né? Puxa vida. Eu me lembro aquele episódio, acho que você lembra, Leonardo, do Chico Buarque, né? Ele tava lá na praia com o seu netinho, né? Filho do Carlinhos Brown, a filha dele lá, tal, não sei o que lá. E de repente o moleque se desgarrou, foi na água, passou lá no meio de um guarda-sol desavisado e o cara deu um... Sai daqui, negrinho! Entendeu? Aí o menino foi correndo lá. Chorando. Chorando o Chico Buarque pegou, o cara viu, puxa, Chico, desculpa, se eu soubesse que era seu filho ou seu parente, eu não teria batido esse negrinho. Ele não seria negrinho, né? Ele não seria negrinho. E aí o Chico ficou puto da vida, né? Falou, não acredito num negócio desse, né? O país que eu lutei, que eu cantei, que eu não sei o que lá, de repente o meu neto não pode andar em paz. Assim, tem o professor Gessé Souza, que a gente ouviu aqui, ele enxerga no racismo um instrumento essencial de concentração de renda e manutenção de privilégio. Quer dizer, a classe média branca e a elite branca só tem um conforto, que é um dos maiores do mundo, porque existe uma mão de obra barata e disponível, que não consegue estudo, que não consegue se aperfeiçoar, que não consegue trabalhos bons, então é obrigado a trabalhar, se submeter a condições inaceitáveis. E algumas pessoas tratam isso como uma escravidão dentro de casa. Exatamente, e essas pessoas são assim, serviço doméstico, a gente encontra um serviço doméstico tão barato, que classe média sempre tem uma empregada doméstica, ou às vezes até duas, porque tem uma diarista, enfim, a gente tem os brancos brasileiros mesmo, eles têm uma situação de conforto, uma situação de opressão, que poucos países do mundo têm nesse nível, até porque a população de baixo é maior que de cima. Né? Uma coisa, assim, como muda isso? Assim, que tipo de saída a gente vê para mudar isso? Porque tem uma questão individual, claro, o racismo é uma questão de caráter, sim, as pessoas, ódio, né? Racismo envolve ódio. Né? O racismo tem um ódio ali que de repente ele aparece. Agora,
tem também uma questão que é estrutural, que é da sociedade, que é da política de Estado. Como é que faz? Eu acho que são duas dimensões. Eu acho que a gente pode pensar assim, do ponto de vista do indivíduo, o cara que, pelos seus motivos, ou pela falta dos motivos, ele tem esse posicionamento, essa atitude e essa ação racista, e por isso ele pisa, mata o outro, que, ao seu ver, não merece valor, é uma coisa. E tem a arquitetação do racismo como uma ferramenta de poder, e de manutenção de poder. Que vem há séculos, né? Que vem há séculos em cada país. Foi na África do Sul, foi em tantos outros cantos. E aqui no Brasil também, o racismo serve a isso. Olha, para mim manter essa hegemonia, para mim manter esses privilégios, para mim manter aqui essas possibilidades, eu tenho que alijar o outro e tenho que apresentar uma justificativa. Da mesma forma que eu tinha que apresentar uma justificativa, no caso do negro, para mantê-lo como escravo, né? A igreja dizia que ele não tinha alma. Né? O direito dizia que ele não era indivíduo, ele era coisa. A filosofia dizia que ele não tinha alcançado um recorte civilizatório, por isso era importante que ele fosse dominado para ser puxado, não sei o que lá. A eugenia dizia que, etc. e tal. Enfim, então, do mesma forma que eu tive que criar justificativas, não é, para torná-lo escravo e mantê-lo como escravo, agora eu tenho que criar justificativa para mantê-lo bem longe do meu patrimônio, bem longe do meu balde de interesse. E aí eu uso essas desqualificações todas. Ele não merece, ele não tem valor, ele é incompetente, ele é incapaz, é coisa de negro. Mas isso significa, para você mudar isso... Voltando ao ponto inicial. Mas o que nós pensávamos disso? Nós pensávamos que, olha, como democratas, como republicanos e como pluralistas, o Estado vai fazer essa intermediação para não permitir que as pessoas sejam distinguidas em razão da sua cor e da sua raça. Mas só que o Estado acabou sendo dominado por essa rapaziada e eles acabam usando o Estado. E como é que faz para tirar? Como é que faz para melhorar isso aí? Porque Partido Favela Brasil. Partido Favela Brasil, boa. Você é a favor de um partido negro? Não só de partidos negros, como da presença de negros nos demais então, partidos. por favor, desenvolva isso, porque é uma questão que há muito tempo não se discute isso. A gente está vivendo um momento de Brasil discutir tudo. Eu queria que você explicasse um pouco, porque é uma coisa. Eu sei que já houve Frente Negra, já houve. É uma coisa que estava meio sumida. Em parte porque as esquerdas absorveram o racismo, diziam que iam absorver, enfim, as coisas. Como é que vem essa coisa do Partido Negro? Como é que você vê isso? Ao final, a luta, né, política de sobrevivência e de manutenção dos grupos é uma luta pelo controle do butim. Não é? Usando francamente. Tudo aquilo que ele significa, a política pública, o recurso, quem cargo, tem o excedente. Cargo, etc. É chique, a gente falou excedente. Exatamente. Bom, então, para que isso aconteça, eu preciso estar lá nessa mesa onde divide esse butim. Enquanto eu não chegar lá, eu jamais vou poder permitir que a minha demanda seja minimamente atendida. Então, por conta disso, e o caminho para se fazer isso é a representação política, então os negros precisam deveria estar em toda a estrutura dos partidos políticos, mas se não pode estar, que monte o seu para minimamente tentar ocupar esse espaço. A gente está estourando o nosso tempo, mas eu vou te fazer uma última pergunta sobre a possível candidatura do ministro Joaquim... Não, depois eu passo para os meus colegas. A minha última pergunta, desculpa, perdão. Como é que o senhor vê a eventual candidatura do ministro Joaquim Barbosa à presidência? O senhor acha que ela engrandeceria o debate aqui no Brasil? Ela seria uma candidatura revolucionária, seria uma candidatura de vanguarda e seria uma realização importantíssima para renovar e para reesperançar o aspecto político brasileiro. Porque seria o novo nas suas simbologias de toda maneira. Né? Porque fora disso, será mais do mesmo que já está desenhando. Ou seja, então o senhor apoia. A esperança vai embora, com certeza. Com certeza. Você apoia o Joaquim Barbosa, então? Então, vou fazer uma pergunta. O governo do presidente Lula e da presidente Dilma fizeram essas políticas de cotas, que não são completas, são parciais, mas que foram inéditas, né? O senhor não acha, o senhor vê uma diferença entre isso que eles fizeram e os outros governos, ou para o senhor é tudo parecido assim? Não, eu não acho que não devemos deixar de dar um mérito para o governo de Fernando Henrique também. Tá. Porque a grande parte das realizações disso se deu... Né, as cotas começaram com Fernando Henrique Cardoso. Né, por ali que tiveram as cotas do Ministério da Cultura, Ministério da Reforma Agrária. Uma coisa incipiente e embrionária, tendo em conta que ela vem... As cotas e essa nova oposição do país... Eu diria assim, do meu ponto de vista histórico, a pessoa mais importante disso tudo foi o governo de Fernando Henrique, porque ele permitiu acontecer algo que não aconteceu nem nos Estados Unidos. Ou seja, o governo reconheceu oficialmente o racismo institucionado no Brasil.
O Brasil foi lá na conferência de Durban e lá o José Gregory, que era o representante da comissão, disse: o governo brasileiro reconhece a existência do racismo no Brasil, reconhece que ele produz esses danos, essas distorções, essas desvantagens para o negro e, por conta disso, se empenha em construir um programa para resolver esse estado de coisas. Volta para cá e começa a implementar essa conferência era boicotada pelo Bush. Não, o governo brasileiro foi a Fundação Ford e foi o governo brasileiro, foi uma coisa assim, uma junção ali de coisas. E foi muito importante. Foi uma mulher negra e brasileira que foi relatora. Bom, eu queria aqui... Então, enfim, o Fernando Henrique começa, aliás, talvez a conquista mais importante, são tantos importantes, mas lembre-se que o Zumbi dos Palmares até então era um marginal, era um rebelde sem causa, ele recupera... não é? E é o Fernando Henrique que permite que ele saia dessa situação, dessa condição, chamado em herói nacional. Ou seja, gera um fake news na história, né? Vamos dizer assim. Bom, eu queria aqui terminar lendo um texto de uma criança angolana, que eu não sei se o senhor conhece, que diz o seguinte: quem é de cor cara pálida? Quando nasci era preto, quando cresci era preto, quando pego o sol fico preto, quando sinto frio continuo preto, quando estou assustado também fico preto, quando estou doente, preto, e quando eu morrer continuarei preto. E tu, cara branca? Quando nasce é rosa, quando cresce é branco, quando pega sol fica vermelho, quando sente frio fica roxo, quando se assusta fica amarelo, quando está doente fica verde, quando morrer ficará cinzento. E vem me chamar de homem de cor? Inclusive tem uma discussão nos Estados Unidos para acabar com essa expressão também colored, né? Que é uma coisa muito pesada. Você conhecia essa? Não conhecia, depois você me passa. Eu vou ler aqui um comentário da Regina Célia Simões para fechar. Parabéns à TV 247 pela entrevista. Ouvir o magnífico reitor José Vicente falar de cátedra sobre o racismo foi uma ideia genial. O senhor aqui é de casa, sempre bem-vindo. Muito obrigado. E vamos ter outras oportunidades. Maravilha, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Às 8 horas tem Paulo, Alex e Gisele Federici hoje. Obrigado.